Core, core! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos falar sobre as minhas entrevistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, tanto no Brasil como no exterior. A do Brasil vai ser a mais curtinha, porque foi a que eu fiz apenas uma vez, e as outras que eu tenho mais experiência no exterior, né? Então, gente, antes de tudo, me sigam no Instagram, Bibi Bailas. Eu coloco lá as opções para fazer perguntas para live, novidades, um pouco da vida aqui no Japão. E eu coloco bastante coisa interessante. E lá eu também faço perguntas e enquetes para saber sobre quais serão os próximos vídeos aqui no canal. E também eu respondo as perguntas por lá, tá? Que vocês me mandam. Em privado, né? Por direct. Além disso, a gente tem o grupo do Facebook, o Física e Afins, e lá eu também coloco tópicos interessantes, novidades e tal. Então, gente, nesse sábado passado, dia 5, a gente teve a live com a Bianca sobre física médica em radioterapia. Foi uma live excelente, ela explicou bem detalhado sobre a área dela de radioterapia. Nesse próximo sábado, às 21 horas do horário de Brasília, a gente vai ter a segunda live do projeto Janeiro da Física Médica aqui no nosso canal, né? Que é a segunda etapa do projeto Mulheres Físicas. E a gente vai ter uma live com a Janaína sobre física médica em medicina nuclear. Então, a Janaína, ela é mestra e quase doutora, né? E ela trabalha também com a formação de físicos médicos. Então, se tu ficou com alguma dúvida da live da Bianca, tu já pula para esse sábado na live da Janaína, né? E aí tu faz as perguntas e no dia 19 de janeiro vai ser a última live do mês de janeiro da Física Médica com a Paola falando sobre biotecnologia na física médica. Então, eu espero que vocês acompanhem, deixem perguntas, comentários, deem o seu like, porque é muito importante esse trabalho que eu tenho feito. É bem desgastante, assim, mas eu acho que vale muito a pena, porque a física precisa ser muito divulgada ainda, e algumas áreas dentro da física, como por exemplo a física médica, merece ser super divulgada, como a gente tá fazendo nesse mês, para que as pessoas conheçam mais a área. Então tá, gente, chega de falácia e vamos falar sobre as entrevistas. O intuito desse vídeo é comentar rapidinho como que foram as minhas entrevistas até hoje. Minha primeira entrevista foi no Brasil para o mestrado. Eu fui pessoalmente falar com o meu ex-orientador de mestrado, né, o professor Vitor. Eu não conheci ele pessoalmente, eu havia só mandado um e-mail para ele demonstrando o meu interesse, né, em fazer o mestrado com ele, na UFPEL, em Pelotas, né. E aí, eu fui um dia até o UFPEL conversar com ele. Só que, como que funciona? Tem uma certa diferença que vale a pena frisar entre os mestrados e doutorados no Brasil e na Europa, e no exterior em geral. No Brasil, quando a gente entra no mestrado e no doutorado, a gente pode entrar sem ter um orientador. Tu tem até 6 meses, se eu não me engano, no mestrado para escolher o teu orientador. Então, tu entra para um mestrado, para um doutorado, mas não obrigatoriamente tu tem o orientador, né? Então, no mestrado, eu poderia ter entrado sem ter o orientador. Na Europa, funciona diferente. Tu vai entrar para um projeto específico, onde tu já tem o projeto e o orientador. No Brasil, tu ainda não tem o projeto e ainda não tem o orientador, tu pode escolher em um prazo. Então tá, essas são as duas diferenças. Brasil, tu entra sem ainda ter o orientador e o projeto, e na Europa tu já tem que ter tudo, o orientador e o projeto definido. Por isso que vale falar um pouquinho dessas diferenças. Então no mestrado eu poderia ter só passado na seleção de mestrado e, se ele não me aceitasse, ter escolhido outro professor. Mas aí eu queria garantir que, se eu passasse, eu iria ter ele como orientador. Então eu fui pessoalmente, conversei com ele, falei do que eu gostava, do que eu não gostava. Ele me propôs já um projeto, eu achei legal. Foi o projeto que eu fiz, foi o projeto que a gente publicou, foi o projeto que eu fui para conferências internacionais. Enfim,
Esse foi o mestrado, tá? Na nossa conversa foi bem simples, por quê? Porque dependia da minha seleção. Agora, o que eu quero focar mais é na Europa, tá? Na Europa, quando tu faz... Aí tem outra coisa que eu vou falar. No mestrado da Europa, é diferente. O mestrado é como se fosse a extensão da faculdade. Então, o mestrado na Europa, ele não é como no Brasil, voltado para pesquisa. Ele é aulas normais e no final tu faz um estágio ali, tá? Então, nesse vídeo eu não vou falar sobre mestrado na Europa. Eu vou fazer um vídeo semana que vem ou depois explicando exatamente como faz para entrar no mestrado na Europa. Então, vamos falar sobre as entrevistas de doutorado e pós-doutorado. Como foram as minhas entrevistas de doutorado? Eu fiz 3 entrevistas para doutorados diferentes. Quando tu aplica para um doutorado, para um pós-doutorado, já tem um vídeo aqui no canal explicando o que é um pós-doutorado na playlist física. Então, assim, quando tu faz o doutorado, tu aplica para vários lugares. Aplicar quer dizer o quê? Tu vai olhar as vagas que estão abertas. Por exemplo, professora Gabriela propõe uma vaga para tal coisa em tal universidade, pede um CV, uma carta de motivação, cartas de recomendação, o teu research statement, que é o que tu fez até, toda a pesquisa que tu fez até o dia de hoje na tua vida, tua lista de publicações, eu posso pedir uma série de coisas. Cada vaga pede coisas diferentes, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando direitinho o processo de aplicar para um doutorado, vocês me deixem aqui nos comentários, tá? Então é o seguinte, cada pessoa vai pedir uma coisa, então é bem exaustivo o projeto. Se tu tá pensando em fazer um doutorado no exterior, eu recomendo a começar um ano antes, porque as vagas são sempre ofertadas um ano antes para te começar no próximo ano. Então, a partir de outubro, novembro, dezembro, de 2018, tu já vai olhar para outubro de 2019. Então, tu tem que, um ano antes, olhar tudo. E já tenha tudo preparado, assim, traduzido em inglês e tal. Então, eu apliquei para vários lugares e alguns lugares falaram não, obrigado, não estamos interessados no teu perfil, a gente já preencheu a vaga. E outros lugares fazem o quê? Eles recebem muita gente e aí eles fazem uma shortlist, que é uma lista de, 4, 5 pessoas, e aí eles entrevistam aquelas pessoas. Cada entrevistador decide como ele quer fazer a entrevista, tá? Cada lugar tem a sua entrevista. Em alguns lugares, dependendo do financiamento, tu vai fazer uma entrevista com muita gente e outros lugares com pouquinha gente. Então, eu fiz uma entrevista na época, antes, de eu conseguir o meu doutorado na França, eu fiz 2 entrevistas na França e uma na Alemanha. O grupo da Alemanha só conversou comigo normal, assim, foram pelo Skype as entrevistas, tá? Então, eles conversaram normal comigo, que tu tem feito? Qual tem sido o teu trabalho no mestrado, teus planos pro futuro? Foi uma coisa bem light. E nesse grupo, depois eu recebi um e-mail que eles já haviam escolhido outra pessoa, beleza. Numa outra entrevista que eu fiz na França, o que aconteceu? Eu tive que apresentar via Skype, eu enviei os slides com antecedência, eu tive que apresentar o projeto do doutorado, eu tive que explicar o que eu faria no doutorado, então eu tive que estudar o tema do doutorado e explicar. Nessa vaga da França, resultou que eles decidiram dar bolsa só para pessoas que tinham estudado na França, não necessariamente franceses, mas pessoas que tivessem feito o mestrado e a graduação na França. Então eu não fui escolhida. E o lugar que eu fui escolhido, sim, como é que foi a minha entrevista? Assim, uma coisa muito importante. Gente, quando vocês tem uma entrevista marcada, vocês garantam que na casa de vocês vai ter internet, vai ter luz, vai ter tudo. Porque o que aconteceu? Na minha casa, um dia, eu tava fazendo uma entrevista, pré-entrevista, antes da entrevista final, treinando com o meu possível orientador para essa entrevista que só escolheram gente da França. E aí, o que aconteceu? Faltou luz. Só que eu tava no meu quarto. E aí, o meu computador apagou. Aí, o que aconteceu? Eu fui, correndo no escritório do meu pai, ele tem um no-break. Então, eu conectei a rede
no break lá e o meu computador e continuei a entrevista. Só que se ele não tivesse no break e fosse a minha entrevista final, talvez eu já teria perdido a vaga naquele momento, porque os caras não iam todos se reunir lá, um conselho de pessoas, de professores, pra pessoa não ter luz em casa. Aí beleza, só uma dica, tá? Aí eu fui pra minha entrevista, o terceiro lugar, o primeiro lugar é a Alemanha, não, o outro só escolheram o francês, e aí o terceiro lugar que foi o que me escolheram. Como é que funcionou? A minha entrevista foi às 3 da manhã, porque 5 horas de diferença Brasil e França, quando não tem horário de inverno na Europa e não tem horário de verão no Brasil, porque no Rio Grande do Sul a gente tem horário de verão. Então, foi às 3 da manhã a minha entrevista. Aí, como é que funcionou essa entrevista? Eu tinha 15 minutos. Olha, eu vi, era por Skype, eu mandei os slides antes também. E aí eu ia apresentando e falando, tipo, próximo slide, no próximo slide. Aí tinha uma pessoa ali passando os slides pra todo mundo ver. A sala deveria ter, eu acredito, que umas 10, 15 pessoas. Por quê? Porque eram todos os burocráticos / pessoas da física que iriam decidir se eu ganharia o dinheiro ou não. Então tinha, tipo, o coordenador da escola de doutorado, o professor X, o professor X, tinha o responsável pelo doutorado no laboratório, a pessoa do doutorado de física, o responsável pelos alunos, sei lá, tinha muita gente na sala e todas aquelas pessoas poderiam fazer perguntas. Lembrando que é muito difícil quando as pessoas que não são da área te fazem perguntas, porque aí essas sim podem te ralar, porque aí vem umas coisas muito doidas, mirabolantes. Então, vocês se preparem, tentem, quando vocês fizerem uma entrevista, dominarem tudo que vocês escreverem. Se vocês não tiverem certeza de algo, não escrevam, tá? Então, a minha entrevista foi assim, a primeira parte, eu tive que falar sobre a minha vida acadêmica, minha trajetória acadêmica. A segunda parte eu falei sobre todo o meu trabalho de mestrado e o que eu fiz no meu mestrado, se eu participei de conferências ou não. E a terceira parte da entrevista foi explicar o meu projeto de doutorado. Então eu tive que estudar sobre o meu projeto para poder explicar, sendo que era um tópico que na época eu não dominava 100%. Então eu sabia conceitos, mas não era o meu tópico de expertise. Então eu estudei e fiz os slides e eu tive 15 minutos para apresentar e aí no final eu recebi algumas perguntas. Eu lembro que teve uma pessoa, um professor, ele era da área da física, né? Que ele fez uma pergunta que foi um pega-ratão. Porque ele perguntou assim, então tu vai estudar esse projeto, muito legal e tal. Então isso é física além do modelo padrão, BSM, Beyond Standard Model. Aí eu parei assim e falei, não, modelo padrão, Standard Model. Aí ele falou, tá. Aí eu fiquei, né, com aquilo na cabeça e tipo, claro, ele sabia a resposta e aí ele fez uma afirmação para que eu falasse sim, e ele falar não. Então vocês se liguem muito que existem os pega-ratões, né? As perguntas para enganar bobo. Então vocês nunca concordem sem parar e pensar. Se na entrevista vocês... por exemplo, a Skype é complicado, porque aí tu pode não escutar a pessoa, pode trancar, o sotaque pode ser difícil de entender no computador, o som pode não estar bom, N coisas. Mas aí, nesse momento, vocês perguntem, por exemplo, você poderia repetir a pergunta? Could you repeat, please? Não sei, tipo, sorry, I didn't understand. Tipo, desculpa, eu não entendi, você poderia repetir? Uma outra técnica é tu repetir a pergunta da pessoa e perguntar, é isso mesmo? Aí a pessoa já vai meio que te dar uma resposta e te reexplicar, e aí tu já vai entender. Então, essa foi a minha... Depois eu fiz uma outra entrevista com algumas pessoas do grupo que eu trabalhei para recertificar, e aí depois eu ganhei efetivamente o doutorado. Então a entrevista foi assim, eu não vi todas as pessoas na sala, mas eles falaram, na sala nós temos a presença do fulano, do fulano, do fulano, da fulana, do fulano, de todo mundo. E aí eu disse oi pra todo mundo. Uma outra dica que eu dou pra vocês é sempre tentem colocar o Skype, o vídeo de vocês
numa parede assim branca atrás, não seja um lugar bagunçado, colorido. Tentem colocar uma roupa também sóbria, tentem, sei lá, não ter, por exemplo, cabelo solto. Geralmente eu não uso cabelo solto nas entrevistas, ou eu faço assim, né, tipo um coque, ou eu uso, como vocês já me viram em alguns vídeos, que eu gosto de prender o cabelo aqui, ou uma colinha, a roupa assim mais sóbria. Eu até evito usar muita maquiagem forte. Por exemplo, se tu tá fazendo uma entrevista e tu tiver, sei lá, uma barba muito grande, tenta dar uma ajeitada na barba, tenta dar uma ajeitada no cabelo. Apesar de que pareça bobagem, a imagem é muito importante nesse tipo de entrevista. Por quê? Porque a pessoa, ela não tá vendo o teu inteiro, tipo, o teu corpo, o teu jeito de falar, as tuas expressões corporais, a tua maneira de se mexer. Também na entrevista a gente tá muito nervoso. Então, vai contar muito a tua aparência. Então, claro, se tu já conhece a pessoa, é mais fácil, a pessoa já sabe do teu trabalho. Mas se é um professor desconhecido, ele precisa ver como tu como pessoa. E, tipo, ele só vai ver assim, isso aqui, né? O Skype mostra, mais ou menos essa parte aqui. Então, se nessa parte aqui ele não gostar de algo, isso pode ser o que ele pode falar não. Por quê? Porque na Europa, quando tu faz essas entrevistas, o professor, o orientador que tem o dinheiro para o projeto, ele tem a total autonomia de falar, eu não quero essa pessoa. Ele não, como não tem uma prova, tipo um unificado, uma seleção de prova de títulos e tal, ele não tem que falar, essa pessoa não ganhou porque o título da outra é melhor. Ela decide quem esse orientador vai escolher de acordo com a cabeça dele. Se ele, eu não gostei que essa pessoa tem o brinco aqui, ele pode simplesmente falar, não gostei. Tipo, essa pessoa não tem o perfil adequado e não escolher. Então, vocês não pensem que é tipo uma seleção pública, vamos dizer assim. Não, é uma coisa que vai depender do orientador. Então, por isso que eu digo que a imagem é importante, apesar de parecer que vocês vão dizer, que bobagem, não é uma bobagem. Então, quando vocês fizerem uma entrevista, vocês pensem muito bem no visual para poder agradar a pessoa. Simplesmente o que eu aconselho é que tu seja sóbrio e pronto, um visual sóbrio, clean, clássico, básico, tá ok. E aí, a minha última parte que eu ia contar pra vocês são as entrevistas de pós-doc. Como eu falei aqui, existem, muitas pessoas que eu conheço aplicam pra vários lugares. Eu tenho dois amigos, né, que antes de eu começar a aplicar pros meus pós-docs, um me falou que aplicou para 58 lugares, outro para 62 lugares, enfim, muitas vagas, né? Eu não cheguei a aplicar tanto, eu consegui a vaga que eu queria, que era vir para o Japão, relativamente rápido, e eu fiquei muito feliz. Então, pro meu pós-doc, eu só fiz 2 entrevistas, e quando o terceiro lugar, uma entrevista foi para um lugar que eu queria mais ou menos, a segunda foi para cá que eu queria muito, e a terceira, que não teve no final a entrevista, era para um lugar que eu também gostaria bastante, na Alemanha, mas aí eu já havia conseguido o meu pós-doc aqui no Japão, eu já estava super feliz, então eu agradeci o convite e não aceitei a entrevista. Minha primeira entrevista foi para um outro lugar na Alemanha, e essa entrevista foi bem estranha, porque assim, as entrevistas são de acordo com a cabeça do professor também, do orientador ou da orientadora que vai te receber. Essa entrevista foi uma bem incomum, né? Eu ia falar não usual, né? Uma entrevista não usual. Foi que eu conectei lá o Skype, os caras não tinham vídeo, eles falaram que não iam usar o vídeo, só a voz. Aí eu falei, ok. E aí eles falaram assim, a gente vai escrever aqui no Skype uma equação e a gente quer saber como que tu resolveria essa equação numericamente no computador, uma simulação, como tu faria. Aí já foi muito estranho, porque normalmente não é assim. Aí eram umas relações trigonométricas e tal.
Aí eu fui falando que eu faria, só que algumas coisas eu não lembrava de cabeça na hora. E eles, tipo, como faz isso, como faz aquilo. Aí eu fui falando. No final, eu disse como eu faria a equação. E aí eles falaram, tá bem então, era só isso. E aí eu falei, ok. Aí eu recebi um tempo depois que eles tinham escolhido outra pessoa. Eu falei, tudo bem. É só um tipo de entrevista que foi bem comum quando eu comentei com as pessoas, todo mundo achou um pouquinho estranho, mas é um tipo de entrevista que a pessoa tem a liberdade de fazer com o aluno ou o pesquisador que ela quer receber. Aí a segunda entrevista foi pra cá, pro Japão, né? E a entrevista foi bem básica, foi ao mesmo estilo da outra. Faça uns slides, só que o meu orientador aqui, o meu responsável, pediu apenas para eu fazer os slides sobre o meu trabalho de doutorado e explicar o que eu fiz no doutorado, se eu participei de algum evento e tal. E aí ele pediu uma cópia do paper, né, que tá até no archive. E aí ele tinha o meu paper em mãos, e aí foi ele e outro professor do grupo, que eu também trabalho junto com ele. E aí, só que mais um deles que falou, o outro ficou mais escutando e não fez perguntas. E aí, o meu responsável aqui, ele pediu pra eu explicar meu trabalho de doutorado e depois me fez várias perguntas normais sobre o trabalho, foi isso, e agradeceu. E aí, o terceiro lugar que eu queria comentar com vocês, que foi o lugar que eu recebi um convite para fazer uma entrevista, que eles falaram, nós gostaríamos de fazer uma entrevista, se tu tiver disponibilidade a tal, hora tal, porque a gente tá muito interessado em ti. Aí o que aconteceu? Também era um lugar muito legal, só que eu já tinha aceitado aqui e era um lugar que eu queria. Aí que vem o que eu quero comentar pra vocês. Na física, a única coisa que a gente tem é a reputação, né? A gente não vai ficar rico, a gente vai ter o nosso dinheiro pra viver uma vida legal, a gente vai viajar, mas a gente não vai ser rico. E aí, nós dentro da física, nós só vamos ter reputação. E a física é um mundinho desse tamanho. Se, por exemplo, eu tivesse dito para esse grupo na Alemanha, sim, quero fazer a entrevista, sendo que eu já tinha aceitado aqui, e eles me quisessem lá, eu iria ficar muito, muito, muito mal vista. Por quê? Ou eu teria que dizer não pro lugar que eu já falei sim, ou eu teria que chegar lá e falar, desculpa, eu já aceitei outro lugar. E aí os caras iriam dizer, poxa, mas tu fez uma entrevista e tu já tinha aceitado outro lugar? E aí? Entendeu? Então a minha dica nesse caso é, pensem no lugar que vocês querem ir, e depois que vocês já falaram sim, claro, num caso da pessoa, sei lá, ter uma doença, ou a pessoa realmente ter que voltar pro país, ou alguma coisa assim, muito justificável, tu vai voltar atrás no sim e falar não. Mas agora, tu falar sim e depois pedir desculpa e falar não, só pelo fato de que tu quer trocar pra outro lugar, pode ser que o lugar seja melhor ou te pague melhor, tu vai ficar com a reputação manchada. A física é muito pequena, esse cara que tu já falou sim e depois tu falou não, ele já tinha dito tchau pra todos os outros candidatos já tinham tudo se reestruturado, já tinham mudado de lugar, e aí esse orientador ficou sem ninguém e tem o perigo de perder o dinheiro do projeto porque tu falou sim e depois falou não. E aí esse cara pode ter contatos e aí o teu nome vai cair no lixo, e aí todo mundo vai falar, porque aquela pessoa lá fez isso, depois falou aquilo, fez aquele outro, e aí a tua reputação ficou manchada e é uma desgraça. Então essa é a minha dica. Essas foram os meus relatos de entrevistas e algumas dicas que eu tenho dado pra vocês. Existem inúmeras outras dicas. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo nesse mesmo estilo, vocês comentem aqui. Ou deixem as perguntas e dúvidas que eu vou responder mais, tá bem? Não se esqueçam que sábado que vem vai ter segunda live do Janeiro da Física Médica no projeto Mulheres Físicas com a Janaína sobre Física Médica em Medicina Nuclear. Até a próxima, tchau!